Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais um dia Ele nos sustenta, Ele cuida de nós. Ele está nos falando, a respeito do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma. O homem não pode dar nada, para garantir a sua alma. Ele tem, pelo contrário, ele tem que esvaziar de si, ele tem que renunciar, perder a sua própria vida, aquele que perder a ganha, Ele não pode amar o que há no mundo e nem o mundo, porque aquele que ama o mundo não ama a Deus. Nós sabemos de Jó, do qual era o homem mais rico do Oriente, tinha uma família, tinha muitos animais, fazendas. A Bíblia diz que ele era muito respeitado, aonde a cidade aonde ele chegasse, os jovens tinham respeito, logo os mais velhos lhe cediam a cadeira para sentar-se, e havia reunião dos filhos de Deus, onde ali se apresentava também o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, e ali quando perguntava onde ele estava, ele dizia, quando os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E ali Deus disse: viu tanto que meu servo Jó, não há ninguém semelhante a ele, homem sincero, reto, temente, desvia-se do mal, e ali Satanás blasfema contra Jó, alegando que Deus lhe concedeu de bens, a casa, tudo quanto tem, as obras das mãos, abençoaste o seu gado, do qual aumentava na terra, mas estende a tua mão e tocarás em tudo quanto tens e verás se não blasfema de ti na tua face. E o Senhor ordenou, que o próprio Satanás, porque a Bíblia é bem clara, Deus nos prova, jamais diga sou tentado por Deus, porque somos tentados pelos maus desejos, e em Deus não há mal, não há mentira, é só a verdade, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E Deus permite com que o adversário tocasse em tudo que ele tinha, em sua família, e assim foi-lhe concedido. E novamente na outra reunião, o Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. E ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa, porque em nada ele blasfemou, atribuiu falta, no versículo 22, em tudo isto Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele manteve a sua sinceridade, ele disse que ele aceitou Deus na alegria, não aceitarei na tristeza. Ele perseverou, e novamente Satanás disse: porém a tua mão, estende porém a tua mão e toca nos ossos e na carne, e verás se não blasfemo de ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa porém a sua vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça.
E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então a sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: Como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios, né? Jó reteve a sua sinceridade. Ele continuou temendo a Deus, que é o princípio da sabedoria. Pele por pele, né? E toque em sua vida, né? Que ele vai dar algo em troca da sua vida. Não existe, né, nada que podemos dar em troca da nossa vida, da alma, da eternidade, porque somente através de Cristo ninguém pode dar algo em troca da sua vida. Como Jesus nos ensina, aquele que perder a sua vida por amor de mim, a ganha. Como ele sempre diz, né, a respeito dos discípulos, que depois que foram revestidos com o Espírito Santo, com a ascensão de Cristo, porque antes do segundo advogado, eles tinham medo, né, eles estavam com a porta, após a ressurreição, eles estavam com a porta da sinagoga fechada, tinham medo dos judeus, das autoridades, né, tinham medo do povo que defendia os profetas, né, porque eles eram aqueles que edificavam o túmulo dos profetas e adornavam dos justos. A Bíblia diz: não temeis a homens, né? Antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temer aquele que depois de retirar o espírito, o pneuma, o fôlego de vida, tem poder para lançar tanto o corpo que está morto, juntamente com a alma, onde o fogo não se apaga. Mas ele tem a chave da morte e do inferno. Mas ele nos diz, né, que nem eu vos condeno, porque vós já estáis condenados por esta palavra que foi proclamada nos últimos tempos, o Evangelho. Ele veio para salvar aqueles que estão rumo à destruição, porque o salário do pecado é a morte, né? Nota-se que Jó, ele foi submetido a Deus pela prova e tentado pelo maligno, mas nele não havia maus desejos, né? Ele resistiu ao diabo, né? E o diabo fugiu dele. Ele sujeitou a Deus, mesmo estando numa situação no monte de cinza, né? Na enfermidade, na chaga maligna. Em nada ele atribuiu, né? Porque ele sabia, né, que ele continuou na sua retidão, embora ele não sabia coisas, como ele disse, não sabia coisas grandiosíssimas a seu respeito, sabia superficialmente, porque a prova ela nos amolda, né? E o seu caráter e o seu conhecimento cresceu através da provação, né? Através da provação é que ele foi aprimorado, ele conheceu mais de Deus através da provação. Deus nos submete à prova para que sejamos aprovados. Mas se retrocede, a sua alma não tem prazer nestes, né? Se Jó ali estivesse retrocedido pela situação, pela adversidade, né, certamente ele não seria aprovado. Mas ele perseverou e continuou com as virtudes que Deus agrada. Ele continuou com temor, ele continuou reto, continuou desviando do mal, né? Continuou na sinceridade e continuou na retidão. Sujeitou a Deus e resistiu
ao diabo. E o diabo fugiu dele, porque ele viu que não o podia tentar, que Jó não amava mais aquilo que ele tinha. A sua alma não era movida pelo aquilo que ele tinha, né? Mas sim a sua alma ele estava em corpo, alma e espírito glorificando a Deus com as atitudes da qual Deus nos conhece. Ele continuou com as atitudes com o coração sincero, né? Demonstrando a Deus que ele o louvava, o adorava através das boas atitudes, não pelo que Deus havia lhe concedido, né? Mas sim havia sinceridade nele. Ele o glorificava com um coração sincero, com retidão, né? Ele preferiu perder a sua vida, né, ao invés de encontrá-la. Ele amaldiçoou o dia do seu próprio nascimento, né? E como Jesus nos ensina, aquele que perder a sua vida por amor de mim, a encontrá-la, né? Tudo deve estar acima, o louvor e a adoração ao Deus Altíssimo, que é o cabeça de Cristo, né? E do qual Cristo é a nossa cabeça. Devemos adorar em nome de Cristo, dar-lhe honra e glória, porque fazendo assim o Pai recebe como um aroma agradável. Ele agrada quando nós damos honra e glória ao grande profeta, ao sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de paz, do qual trouxe pão e vinho, o maior abençoou da promessa, semente de Abraão. O Pai de multidões, o Emanuel, Deus é conosco, aquele que derruba os muros das separações, unindo o povo num só propósito, num só coração, numa só mente, aqueles que se arrependem, né? Porque aqueles que perseveram segundo o espírito do erro, aqueles que perseveram no pecado, né? Nas bebedices, nas glutonarias, nos homossexualismos, né? Nas prostituições, o adultério de coração, né? Aqueles que adoram a prostituta, aqueles que adoram imagens e escultura, não fará para ti imagem de escultura, aqueles que sujeitam ao diabo ao invés de sujeitar a Deus, né? Porque estão com as atitudes maléficas, estão segundo o poder do ar, né? Segundo aonde a Bíblia diz, o mundo já és do maligno. Aqueles que perseveram segundo o maligno, se não se arrependerem de seus maus caminhos, das suas obras de injustiças, perecerão, né? Os dias, ao invés de serem acrescentados, são abreviados. Aqueles que defendem o homossexualismo, né? Aqueles que defendem aquilo que diz contra o que está nas Escrituras, porque está escrito, Deus criou o macho e fêmea, o que passar disso é procedência do maligno. E isto, o salário do pecado é a morte, né? Se não se arrependerem, se não quiserem mudar de atitudes, né? Acabam se corrompendo, semeando pela carne. E quem semeia pela carne, semeia para a própria destruição. Pode algum caco, algum mísero caco, contender com seu oleiro, né? Acaba atraindo a ira de Deus sobre as suas vidas, a ira do Cordeiro que está com o governo sobre os seus ombros. E grande é a queda e a ruína, os arrogantes, aqueles que Deus ele concede graça aos humildes, né? E se opõe aos arrogantes, né? Aqueles que dizem que são ateus, aqueles que dizem que são homossexuais,
né? Estão cavando a sua própria cova, porque a ira do Cordeiro vem sobre suas vidas, porque declaram publicamente servir ao diabo, ao ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Por isso, em mais um dia, vigiai e orai sem cessar, buscai a verdade, né? Porque se não se alcança a verdade, que é viva e eficaz, se vive segundo a mentira e ainda dissemina o mal, né? Aqueles que ensinam a idolatria, o homossexualismo, os hereges que ensinam as doutrinas meramente humanas, ele é aquele que está cobrando de cada um, né? Cada um exerça o direito à equidade, porque iremos prestar conta não somente da nossa alma, mas daqueles que também estavam para entrar no reino dos céus, e muitos têm desviado, né? Têm impedido com que eles entrem, porque estão a serviço do ladrão, que veio para roubar, matar e destruir. E grande é a queda e a ruína a estes, porque Deus se opõe aos pecadores, né? Aqueles que invocam o mundo dos mortos, as doutrinas de demônios, também é pecado diante de Deus. O fim teme a Deus e a Cristo, e alcance o entendimento do alto, do qual se desvia do mal. Porque caso não persevere desta forma, grande é a ruína e a queda. Nós temos visto tudo que acrescenta-se nesta profecia, é acrescentada as pragas nessas escritas nessa profecia, as pestilências, como nós temos visto, né, as pragas, a natureza em si, em fúria, né? Quem tem o controle do mar dá limite o mar, quem muda as épocas e as estações, né? A pandemia que está destruindo várias vidas, né? Que podiam continuar, né? Se tivessem se permitindo segundo a justiça, mas vivem numa vida de impiedade, né? Vivem numa vida dissoluta, e assim nós devemos estar vigilantes, porque os dias são maus, são os dias de colheitas, dia onde estão colhendo, né, a sua própria malignidade. Para alguns é como um castigo, já aqueles que perseveram segundo a verdade, segundo a justiça, é como um galardão, né? Assim como Jó recebeu o seu galardão, ele foi restituído em dobro, né? Seu segundo estado foi melhor, né? Ali seu segundo estágio ali foi melhor do que o primeiro, né? Ele foi honrado, né? Porque perseverou. E o melhor de tudo, que ele teve um caráter aprovado, ele conheceu mais de Deus quando Deus lhe submeteu à prova, e o sujeitando a Deus e resistindo ao diabo que o tentava, mas nele, quando o tenta e nele não há mal, ele foge, né? Porque somos tentados pelos maus desejos, e ele não havia mal nele, né? Satanás o acusou de algo que não havia nele, né? E assim Deus lhe concedeu a vitória. Assim nós devemos proceder, né? Satanás pode blasfemar, pode acusar, mas nós temos uma consciência diante de Deus que estamos sendo cumpridores, né? É certo que tropeçamos em muitos pontos, mas quando estamos sobre a graça, somos justificados, porque temos um conselheiro, um advogado que nos defende, e ainda temos o juiz, né, que está juntamente com o Pai, que está com o governo sobre os seus ombros, que nos defende. Temos o advogado, que é o Espírito Santo, e ainda temos o juiz, que está com o governo sobre os seus ombros e julga.
E Ele é aquele que nos livra das tentações, Ele é aquele que nos defende do vil tentador, Ele é aquele que dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, né? Então, em mais um dia, né, sabendo que somente através daquele sacrifício ali na cruz foi pago com o sangue carmesim, o vinho novo definitivo, para todo aquele que persevera como odre novo, né? É a única forma de alcançar a eternidade. Nada, não existe, pode juntar toda a riqueza dos ímpios que não se compra a salvação, né? Porque só há um comprador e ele já pagou, né, ao mundo as nossas dívidas, e todo aquele que o reconhece como único, suficiente Salvador e persevera segundo a sua verdade, são aqueles que herdarão a vida eterna. Aqueles que não têm apego com nada neste mundo. A sua alma, ele usufrui o melhor que Deus nos concede, mas a sua alma está, alma, corpo e espírito, está ancorada, né, em Cristo Jesus, nosso único Salvador, do qual a nossa alma estará acompanhando as obras de justiça e a fé. O próprio Paulo diz, né, combati um bom combate pela fé, encerrei a carreira, guardei a fé, né? Temos que guardar a fé até o fim, porque a fé é participante do início ao fim. Guardando a fé e as obras de justiça, da qual acompanharão a nossa alma para o tribunal de Cristo, aonde os santos, os que têm as vestes, que é o linho da justiça, o linho fino, né, ele, naquele dia do tribunal de Cristo, e naquela hora que somente o Pai sabe, Cristo virá na glória do Pai, no seu poder com os anjos, que são, um é o que planta, o outro é o que colhe, os ceifeiros vão colher. Eles não passarão pela segunda morte, né? Eles ressuscitarão, porque Cristo os justifica, assim como Deus os justificou no terceiro dia. E em mais um dia, examinando-se a si mesmo, né, esvaziando de si mesmo, aquele que perder a sua vida, a encontrá-la. Porque ele disse, aquele que amar mais o seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, mais que mim, não serve para ser meu discípulo, né? Mas aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Em mais um dia nesta perseverança. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.